Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos estudar Alagoas colonial. Nós iremos fazer o mesmo método utilizado em outros vídeos, em outros estudos, que é o método de estudo dirigido, né? Primeiro, eu não sou um especialista em história de Alagoas, né? Muito menos a história colonial de Alagoas. Então, eu vou estar estudando também junto com vocês, com algumas mínimas coisas que sei, não tenho condições de dar uma aula sobre isso. Mas o primeiro texto que eu trouxe para vocês é o de Douglas Aprato Tenório. Ele é professor doutor, já membro efetivo da Academia Alagoana de Letras, e o livro dele foi publicado na revista Excelências de 2011 e chama-se Os Caminhos do Açúcar em Alagoas, do Banguê à usina, do escravo ao boia fria. O outro artigo que vou apresentar a vocês é esse aqui: Alagoas colonial, identidade, sociedade, particularidades do professor Antônio Felipe Pereira Caetano. Se já é adjunto do curso de História da Universidade Federal de Alagoas, já é professor doutor. Esse vem depois, tá certo? Se tivermos tempo. Se não, a gente deixa para uma outra aula. Trouxe também para vocês esse artigo aqui, ó. É mais da arquitetura. Antigos engenhos de açúcar em itinerário de ativação cultural, revelando a história da colonização da ex-Alagoa do Sul, Marechal Deodoro, uma proposição, Josimere Omena Passos Ferrari, lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, né? Então ela trabalha mais com a questão ligada à localidade, ligada à territorialidade, ligada a espaço, enfim, a gente tem aqui uma série de casarões, etc. O outro foi essa tese aqui de doutorado, defendida na USP em 2002. Eu procurei essa tese no banco de dados, não encontrei, no banco de dados da USP. Não encontrei formação socioeconômica de Alagoas, o período holandês, entre 1630 e 1654, justamente o período do Nordeste holandês, uma mudança de rumo, tá certo? Se tivermos também tempo, iremos dar uma olhadinha. Creio que não, são 30 páginas desse texto aqui, e é um texto, vamos dizer assim, um resumo. Encontrei esse resumo. Se o autor, professor doutor José Ferreira Azevedo, puder me mostrar o texto integral, veja que ele indica aqui o texto tese na USP, eu não encontrei, coloquei de todas as formas o nome dele e não encontrei. Então vamos para o primeiro texto, que é Os Caminhos do Açúcar em Alagoas, de Douglas Aprato Tenório. Resumo: este artigo analisa a economia da cana-de-açúcar em Alagoas, desde o período colonial até os dias atuais. Entre o braço escravo e o boia fria, o econômico e o político se desenha este caminho. Alagoas não é só o lugar das utopias armadas, é também o lugar dos guerreiros do sol, do cangaço, das insurgências urbanas, dos canais, lagoas e das terras dos marechais. É a terra dos engenhos, do doce e amargo gosto do açúcar. Uma terra que cheira a mel, uma das menores unidades federativas da República do Brasil, Alagoas teve, desde o início, a sua formação ligada ao cultivo da cana-de-açúcar, o que gerou, no período colonial, uma sociedade senhorial com consequências em sua trajetória histórica e organização social, tá certo? Assim como em seus hábitos e feição cultural. Quando o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, nas primeiras décadas do século XVI, o governo real de Lisboa havia iniciado alguns anos antes a produção de açúcar na Ilha da Madeira. Portanto, não é surpresa que o processo de colonização adotasse o cultivo de tal cultura agrícola bem-sucedida na Madeira fosse utilizado para ocupar as terras do Novo Mundo, descoberta por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. A capitania de Pernambuco, uma das mais promissoras dentre tantas estabelecidas, com 50 léguas de costa, incluiu o atual território de Alagoas, sua parte austral, e estendia seus limites ao norte, com a ilha de Itamaracá, no sítio do Marco, em Itapissuma, até a margem do Rio São Francisco, quando fica a parte sul, a Alagoas de hoje. O ciclo econômico que se expandiu na faixa litorânea destas terras outrora habitadas pelos aguerridos índios caetés e também os potiguaras, então nós tínhamos os índios caetés e os índios potiguaras, começou com a construção dos engenhos Escurial e Buenos Aires,
obra do fidalgo chamado Cristóvão Lins. Formou uma sociedade hierarquizada de castas, escravizada, senhorial, de traços feudais, que influenciou profundamente a vida alagoana. Um sistema de vida familiar, econômico e cultural que, ao longo dos séculos, colecionou o ethos da sociedade alagoana. Um sistema de vida familiar, econômico e cultural que, ao longo dos séculos, vou aumentar aqui um pouquinho a letra, que ao longo dos séculos condicionou o ethos da sociedade alagoana. Não é sem razão que um dos seus mais famosos intelectuais, o antropólogo e historiador Manuel Diegue Júnior, afirmou que a história de Alagoas é a história do açúcar. Pois bem, as usinas que continuam a operar, com suas chaminés fumegantes, são a continuidade do processo. E os pouquíssimos exemplares dos milhares de engenhos banguês antigos ainda exibem nas suas ruínas uma amostra de uma arquitetura forte e sóbria que encanta quem as mira. Não há mais escravos, mas seus substitutos não tiveram grandes progressos. Diferente da produção em larga escala das usinas, dos enormes caminhões chamados tremiões e dos sofisticados sistemas de irrigação, a legião de trabalhadores chamados boia-frias evoca o primitivo cotidiano do plantio da cana, com seu movimento de moagem, senzalas, escravos, festas, sinhazinhas, missas, capelães, carros de boi rangendo, compadrio, banhos de rio e de gamela, trotar de carros, cheio de doces, cuscuz, tapioca, rolete chupado e melaço. Estou tentando aqui ajeitar um pouquinho essa câmera. Se é que isso é possível, né, gente? Mas vamos lá. Alagoas não é só o lugar das utopias armadas dos cabanos do norte, dos quebra-quilos, dos guerreiros do sol do cangaço, das insurgências urbanas, dos canais e lagoas, terra dos marechais. É a terra dos engenhos e do açúcar. Por isso, um de seus mais famosos menestréis, em um dos seus poemas, cantou enamorado: eu trago a minha terra em meus olhos, eu trago a minha terra em meu olfato, minha terra cheira a mel quente dos engenhos, minha terra tem o gosto ardente dos canaviais. O fadário índio e a alta conta social. Então a gente já viu que os índios principais eram os caetés e os potiguaras. É vasto o mundo do açúcar em Alagoas. Seus limites, que começam nas regiões do litoral e da mata, onde nasceu e se consolidou, hoje chegam próximos do agreste do sertão e penetraram definitivamente o núcleo São Francisco, na sua bela capital, a muito leal e heróica Penedo. Então Penedo foi a principal cidade, que já nos seus primórdios conheceu tanto o ciclo do gado como o ciclo dos Saccharum officinarum. Entende-se pela maior parte do seu território um verde dominador e obsessivo. Até parece, ao observador incauto, que nada mais brota da terra e pergunta-se o porquê da preferência quase absoluta em seus campos, quilômetros e quilômetros afora, de um mar verde sem fim. Deixa um pouquinho aqui. Essa mesma pergunta foi feita 4 séculos atrás, quando a extensão atingida era um pouco menor, né? Aqui tá bom. Tá ficando melhor, né? A interrogação que atravessou o túnel do tempo foi feita pelos louros neerlandeses invasores. Então, a partir de 1630, quando da deflagração da Guerra do Açúcar, um deles chamado Gaspar Barleus, cronista oficial do príncipe invasor Maurício de Nassau, encantado com o território que denominou os mais férteis campos do Brasil, ele não respondeu sua própria pergunta do porquê da obsessão em plantar cana e cana, desprezando a policultura, esquecendo até os gêneros alimentícios tão indispensáveis à subsistência, precisando por isso importar quase tudo da Europa. Seria uma espécie de sina, um fadário de Rudá ou Tupã, contra os importunos colonizadores que invadiam as matas úmidas, cheias de massapé, para instalar uma ordem nova, onde eles não mais seriam invocados? E os usurpadores não se contentaram apenas com os vales úmidos e as matas do tombo real. Chegaram também aos tabuleiros, tidos como terra ruim, onde só a mangaba, o ouricuri e o araçá eram apreciados. O viajante que percorre o território de gente mestiça, de presença forte na história do Brasil, intui que existe um simbolismo que une o passado ao presente. Ao passar em estradas emolduradas pelos intermináveis canaviais, de um lado e de outro,
estendidos por todo o seu território, detêm a visão por um instante sobre aquele imenso oceano verde e conclui que sob o mar de caules ondulantes de hoje jazem, já decompostas, inúmeras outras plantações de cana que lhe antecederam naquele mesmo chão. Plantações que tomaram o lugar de outro verde da Mata Atlântica, abatida pelos colonizadores pioneiros. Exploradores que aqui chegaram atraídos pela sedução do Eldorado, do enriquecimento que certamente a Pindorama lhes oferecia. Foram esses desbravadores que se tornaram senhores de engenho, engenhos que lhe deram ascensão e nobreza. Engenhos de pilões, mós e eixos, movidos por escravos, água, animais, com instalações rudimentares e processos morosos, fragmentos espaços de uma civilização que vai lutando desesperadamente contra o seu ocaso, mergulhada no silêncio do fogo morto, fumegando na memória de um passado distante, um ciclo que prosseguiu por séculos, até hoje, sobrevivendo na paisagem contemporânea, marcando ao mesmo tempo os contrastes e as continuidades das modernas instalações atuais do açúcar. Belíssimo esse texto do professor Douglas Aprato Tenório, de 2011, né? Poético, muito bonito. Agora são as usinas e as destilarias, verdadeiros parques industriais que lideram o processo de modernização sucroalcooleiro do Estado, trabalhando estratégias competitivas no acirrado mercado nacional. Representam, na verdade, o componente do estágio mais recente desse mundo enigmático e desafiador. Embora a entrada de novos e poderosos estados no plantio da cana e na exportação do açúcar e do álcool tenha mudado o ranking das unidades produtoras, a pequena unidade federativa mantém o seu destaque no setor, ocupando uma das primeiras colocações e mantendo com São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco a liderança desse importante item da economia brasileira. A herança canavieira é preservada, mesmo sem o apogeu de outrora. Suas raízes ocupam boa parte do território alagoano, seguindo a tendência secular, e divisas são geradas para a economia local. Poetas a cantam em prosa e verso. A literatura sobre o tema é inesgotável, mas não se pode deixar de reconhecer que a cana deixou também uma alta conta social a pagar, pela falta de diversificação econômica e baixíssimo grau dos indicadores de desenvolvimento humano. Antonio dizia, no período colonial, que para os que não sabem o que custa a doçura do açúcar a quem o lavra, o conheçam e sintam menos dar por ele o preço que vale. Muito bonito. O braço escravo era o esteio da economia. O engenho de açúcar foi o suporte da expansão colonizadora. Eita, ficou grande demais. Voltando. E o responsável pela constituição dos primeiros núcleos povoadores que deram origem às atuais cidades alagoanas. A atual capital, Maceió, teve sua formação mais tardia, no século XVII. Nasceu espúria no pátio de um engenho colonial, entre aspas, assim como Santa Luzia do Norte, Santa Madalena da Lagoa do Sul, Pilar, São Miguel dos Campos, Porto Calvo, Atalaia, Anadia e tantas outras. Poucas escaparam desse destino histórico. Penedo, que foi um arraial fortificado e núcleo de defesa na extremidade sul do território, desenvolveu a pecuária. Daí o São Francisco ser chamado Rio dos Currais. Mas mesmo assim, vários engenhos surgiram em suas proximidades. As três vilas principais, Alagoas do Sul, Penedo e Porto Calvo, presidiram o impulso colonizador e as povoações menores foram se formando naturalmente, avançando sempre do litoral para o sertão. As populações que iam se fixando em seu espaço geográfico dedicavam-se à agricultura e tinham o engenho como célula, sob a proteção do sesmeiro senhor da terra, da escravaria e do gado, elementos essenciais do trabalho nas propriedades. O florescimento dos burgos iniciais e a expansão de novos povoados e vilas não afastaram o engenho de açúcar e o seu proprietário do epicentro do poder. E este passou a exercer autoridade sobre outras atividades menores que iam surgindo. Essa autoridade ampla, dominadora e absolvente se transmite naturalmente com a sucessão da propriedade aos descendentes. Esse predomínio está na razão direta da opulência senhorial. Por isto, foram as áreas canavieiras, e não as outras, que se destacaram como o espaço de maior importância, pontas de lança da penetração ocupadora do sertão, de Porto Calvo a Penedo,
a última fronteira, dentro delas, as aldeias principais que tiveram crescimento, gerando famílias influentes, oligarquias poderosas após a fase dos pioneiros, firmadas na lavoura da cana plantada em grandes extensões de terra, como Maragogi, Porto de Pedras, Porto Calvo, Ipioca, Santa Luzia, Pilar, Camaragibe, Coruripe, São Miguel dos Campos e Alagoas do Sul. Nas décadas anteriores à abolição da escravatura pela princesa Isabel, a população escrava desses 10 centros agrícolas e suas freguesias chegavam a 32.746 pessoas, diante de 116.192 homens livres. Então nós tínhamos 32.746 escravos diante de 116.192 homens livres. Avalie-se que o tráfico negreiro era ilegal e combatido pelas forças imperiais e no parlamento no Rio de Janeiro se votavam sucessivas leis anti-escravistas, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, além de uma campanha de alforria muito vigorosa. Que texto fantástico! Que texto fantástico! Esse do professor Tenório, de 2011, na revista Excelências. Professor, doutor, historiador, vice-reitor do Centro Universitário SESMAC, membro efetivo da Academia Alagoana de Letras. Professor Douglas Aprato Tenório, tá? Eu não vou ler o texto todo, vou chegar na parte do século XX apenas, tá? Porque o meu objetivo é que vocês estudem apenas a parte colonial para concursos públicos, tá? Porque o que vocês vão encontrar aí são o quê? Textos muito curtos, que não são textos necessariamente acadêmicos. São textos informativos. São de história também, mas são informativos. Aqui a gente tem um artigo acadêmico, vou mostrar outro para vocês, beleza? O escravo era o esteio do regime, sem o que a economia desses locais não sairia do lugar, era a razão dos seus bons índices de crescimento. A província estava dividida em 28 freguesias. As 10 já citadas estavam inseridas na zona canavieira. Nas demais, a organização econômica era baseada na pecuária, na atividade pastoril e na valorizada cultura do algodão, embora parte delas compartilhasse com a cana-de-açúcar o necessário para a subsistência, produtos como a rapadura, o mel e o açúcar mascavo. Nelas, o braço escravo não era tão numeroso e a sociedade era menos rígida na sua estratificação. Entenderam? Outra coisa, eu não vou estar lendo as notas de rodapé, tá? Se vocês quiserem, vocês baixam aí o artigo, tá? E vão atrás da nota de rodapé, porque senão a gente não termina nunca. A verdade, aqui a ideia é somente dar um balanço geral desses artigos. Nelas, o braço escravo não era tão numeroso e a sociedade era menos rígida na sua estratificação, ok? Ou seja, nas cidades. Mas nenhuma delas rivalizava em opulência com as casas grandes da zona da mata. Por isso mesmo, os homens mais abastados da zona da pecuária e do algodão não tiveram na política local nem de longe o papel exercido pelos senhores de engenho, principalmente os do norte. As dificuldades de transporte e a distância que ficavam do centro do poder na capital deixavam os pecuaristas, plantadores de algodão, longe dos acordos vantajosos e das conspirações, da ocupação de postos privilegiados nas esferas administrativas. Nas 18 freguesias, fora do perímetro litorâneo, havia apenas 16.950... fora das freguesias, certo? 16.952 escravos, homens escravizados, metade da população das 10 mencionadas. Por isso a pecuária foi menos afetada com a crise de braços, quando a Lei Áurea abriu as senzalas em 1888, libertando os negros. Lembramos que em 1819, quando assumiu o primeiro governador da província recém-emancipada, Sebastião de Melo e Póvoas, conselheiro Veloso de Oliveira, cumprindo determinação régia, computou no censo realizado uma população escrava que superava de homens livres, 68.084, para 42.879 homens livres. Um cronista da época chegou a afirmar que a zona da pecuária não chegou a desorganizar-se para o trabalho, contrapondo-a com a zona dos banguês, onde a abolição afetou com mais intensidade a economia e a Casa Grande construiu seus alicerces exclusivamente sobre o dorso negro do escravo. Só um instantinho, gente. De volta. Eita, gente, eu estava olhando aqui o tamanho
desse artigo, viu? É um artigo grande, a gente ainda está na página 6, talvez não dê tempo da gente ver nesse vídeo o outro artigo que eu preparei para vocês, que é esse aqui. Peraí. É esse aqui, do professor Antônio Felipe Pereira Caetano, né? Alagoas Colonial, Identidade, Sociedade e Particularidades, publicado aí no Congresso Internacional de História, lá em Maringá, no Paraná, em 2009. Eu conheço esse congresso. Muito bom, já fui. Agora eu esqueci a data, mas acho que foi 2011 ou foi 2012. Apresentei lá o trabalho nesse. E tem dó e é excelente, viu? O pessoal de História pode ir nesse Congresso Internacional de História lá em Maringá, além de ser uma cidade super agradável. Mas vamos lá. Simbora estudar, né? Banguês. Quando a abolição, ok. Poder e privilégio da Casa Grande. A elevação do território à condição de comarca reduziu um pouco a onipotência dos senhores de engenho pelo surgimento generalizado da lei e o prestígio da autoridade judiciária, mas sem alteração substancial de seu poder. Havia agora um poder maior a que se podia recorrer, mesmo que na maioria dos casos inutilmente, do árbitro dos meios de natureza feudal. Apesar de morosa, parcial e ineficaz, a lei cessou de alguma forma o poderio dos senhores de engenho, restringindo suas arrogâncias e truculências desmedidas aos limites das fazendas ou propriedades. Causou espécie em Alagoas quando o governador Costa Rego, na década de 20 do século XX, autorizou, ele vai para outra coisa, a entrada da polícia militar para capturar criminosos condenados pela justiça em qualquer lugar que estivessem, inclusive nos santuários dos coronéis rurais dos senhores de engenho, até então redutos inalcançáveis, como as catedrais da Europa da Idade Média. Foi um fato que passou de geração em geração pela memória oral, cantado nas feiras em prosa e verso, nos cordéis populares e citações de escritores, poetas e historiadores mais liberais. Foi um escândalo, inovação sem precedente, que ajudou a esculpir o mito em torno daquele dirigente, de formação essencialmente urbana, nascido em Pilar, mas educado e vivido no Rio de Janeiro, para onde foi muito cedo, tornando-se um dos grandes jornalistas do país. Até então, homem rural, plantador de cana ou senhor de engenho, dentro de seus domínios, era a autoridade suprema. A Casa Grande, mais que uma construção, era um verdadeiro símbolo de poder. Há nuances nas transformações que se verificam com o tardio processo de urbanização alagoana. A soberania do Senhor em suas terras solidifica-se quando a capitania inaugura sua vida independente e inicia na política. O chefe senhorial perde a rudeza colonial ao ter contato com novas ideias, amplia seu campo de influências sociais e igualmente alarga o seu raio de autoridade ao sair de suas divisas para estender-se sobre vilas e municípios circunvizinhos, ligando-se a outros de sua condição por diferentes laços de aliança. Vou aumentar um pouquinho aqui. A eleição de políticos, em vários níveis, exige um número superior de votos que os moradores de um só feudo rural não atingem. Surgem os oligarcas municipais. Vou grifar. Regiões açucareiras tornam-se um enovelado de grupos com forte poder de decisão na partilha governamental. Os presidentes da província nomeados pelo Império eram funcionários de carreira e não desejavam ter atritos com os poderosos senhores rurais. Vocês entendem? Quando os tinham, perdiam sua base de sustentação e eram substituídos. No período republicano, todos os governantes procedem ou têm ligação umbilical com o setor canavieiro. Fernandes Lima e Batista Ascioli, por exemplo, são advogados proprietários de terras e senhores de engenho da região norte, legítimos representantes de sua classe. O clã dos Góes Monteiro. Eita! Ismar, Edgar, Silvestre Périx, profissionais liberais, militares que dirigiram o estado de 30 a 50, são originários do engenho São Salvador do Guindaste, então pertencentes a São Luís do Quintude, também região norte. A oligarquia dos Malta, precedente da Mata Grande e Penedo, bem como os demais governantes, só governou com vice-governadores que vinham da base política, originária da mata açucareira, até meados na segunda metade do século XX, quando o mundo urbano tornou-se mais potente que o rural, governadores como Arnon de Melo, Afrânio Lages, Lamenha Filho, Divaldo Saruagi, Guilherme Palmeira, José Tavares e Manuel Gomes de Barros tinham fortes ligações com o mundo forjado secularmente pelos velhos banguês coloniais. Fernando Collor, que se tornaria o primeiro presidente da República eleito após o fim do regime militar de 64,
tornou conhecida sua passagem pelo Palácio dos Martírios em 1987. Primeiro pelo confronto e depois pelo acordo fiscal realizado com os usineiros, o que debilitou por vários anos as finanças estaduais. Nas eleições governamentais de 2006, sem mais prepostos, os candidatos mais fortes que disputaram o pleito, junto com mais 3 pretendentes, foram 2 usineiros, João Lira e Théo Vilera, oriundos de 2 famílias tradicionais da chamada açucarocracia. O último venceu o pleito e é candidato à reeleição. O único governante que não seguiu essa regra foi Sebastião Marinho Muniz Falcão, pernambucano, funcionário do Ministério do Trabalho, que na condição de delegado veio implantar a representação trabalhista e sua legislação em Alagoas. Por conta de sua atuação, tornou-se um ídolo dos trabalhadores e entrou na política local. No seu governo, ao pretender a taxação do açúcar para custear a educação e a saúde, enfrentou uma tentativa de impeachment e séria crise institucional. Verdadeira guerra que marcou a história do Estado. Mesmo vencendo as eleições para um segundo mandato, anos mais tarde, não conseguiu retornar devido a casuísmo político do regime militar, morrendo antes do segundo turno de um novo pleito. Uma mudança lenta, gradual, mas perceptível. Só um instante aqui, deixa eu ver o tamanho dessa parte para ver se dá 30 minutos ali. Uma mudança lenta. Nesta primeira década do século XXI, indícios de uma nova sociedade estão aflorando. Em meio à legião de excluídos, com 60% da população considerada pobre, numa sociedade rigidamente estratificada, a terceira menor renda per capita do Nordeste, mal distribuída, a economia e a sociedade alagoana vão lentamente mudando. Um contingente expressivo de universitários e pequenos empreendedores, mais os recursos de beneficiados pela Previdência e verbas da União, vão alterando o perfil da economia, ainda bastante dependente do setor tradicional. Então, o autor ele vai do antigo, né, de uma história realmente colonial, para uma história contemporânea, né? Passa pelo Império, passa pela República brevemente, e agora a gente já vê o século XXI, já a nova República. O principal problema é o modelo econômico, que gerou uma forte concentração de renda com a prioridade dada à grande empresa. Para uma transformação significativa seriam necessárias mudanças, com especial atenção à educação, diversificação das atividades agrícolas e não agrícolas, superar sua infraestrutura precária e principalmente gerar novos empregos. Muito boa análise, prudente e equilibrada. É um texto fluido, é um texto muito bom. Parabéns ao professor Tenório. O nome completo Douglas Aprato Tenório, vou chamar Tenório, tá, professor? Para ficar mais fácil aí de lembrar, Tenório 2011, tá? Desse texto aí, Os Caminhos do Açúcar em Alagoas, do Banguê à usina, do escravo ao boia fria. Até o título é poético, é muito bonito. A antiga comarca resiste para continuar como dantes. As famílias de bens, no domínio da economia e da política, e com a expressão social de uma nobreza, assiste o seu ocaso. O panorama dos clãs senhoriais tem contornos da obra O Leopardo, de Lampedusa. Um grande corte histórico já foi feito nos fins do século XIX, quando surgiram as usinas centrais, que sepultaram as usinas banguês. Né? Fantástico. Mas como no filme de Luchino Visconti, baseado no mesmo livro, sobre a nobreza siciliana, tudo mudou para continuar como estava. Banguê também é um livro de José Lins do Rego, né, de 1934. Né, que deve ser o terceiro livro da chamada série da cana-de-açúcar de José Lins do Rego, paraibano. Né? Banguê. Também há o Cine Banguê, lá no Espaço Cultural, em João Pessoa. O homem é muito culto. Cita até Luchino Visconti, cineasta. Assiste-se a briga sem fim dos herdeiros dos clãs tradicionais, em que o cobertor é curto para a cama, gerando divergências, demandas judiciais, falências e até crimes entre eles. O número de famílias no campo foi ficando cada vez mais reduzido a partir do desaparecimento dos engenhos. Passada a fase de ouro, eles foram substituídos pelas grandes unidades agroindustriais, usinas e destilarias de álcool. Os escravos foram substituídos pelos boia-frias e pelas máquinas, caminhões, sofisticados sistemas de irrigação, implementos vários
informatização, substituem gradativamente o braço humano. Mas os sucessores da secular estrutura senhorial são ainda os maiores produtores da riqueza caeté, os grandes eleitores da vida política do Estado, uma aristocracia que resiste a deixar o topo da vida social sem os títulos nobiliárquicos de outrora, mas com o prestígio ainda em alta. Então, esta é a apresentação do artigo Os Caminhos do Açúcar em Alagoas, do Banguê à usina, do escravo ao boia fria, do professor Douglas Aprato Tenório. Os outros tópicos são o gosto amargo do açúcar. Vamos lá. A saga dos Palmares e a guerra do açúcar. Só para deixar um gostinho e vocês baixarem esse artigo do professor, A Herança Holandesa e o Brasão Alagoano. Aí eu me arrepio todo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Muito bom. As usinas centrais substituem os antigos banguês. Moradores e trabalhadores livres. O que mudou nos dias de hoje? O trabalhador do século XXI. Literatura alagoana e romance canavieiro. Eita, nós! Tem até poesia aqui, ó, de Jorge de Lima. E a bibliografia, né, do professor, que aqui está para vocês, tá certo? Ok? Então, gente, esse foi o texto, aqui as notas de rodapé que vocês vão estudar, assim como eu, né, vamos estudar depois. Então, essa é apenas a apresentação do texto, que trabalhou aí Alagoas colonial, desde Dom João III, né, a partir da divisão em capitanias hereditárias, a concessão de Sesmarias, a questão dos índios caetés e potiguaras, um dos primeiros fidalgos aí, né, obras do fidalgo Cristóvão Lins, Penedo, uma das principais cidades, o feudário índio e alta conta social, etc, 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 Maurício Nassau, a questão holandesa, né, a questão das unidades produtoras, a questão mais atual, ele passa do século XVIII, portanto, do século XVII, Maceió do século XVII, né? Então, primeiro vem Penedo, Porto Calvo, outra cidade, só depois é que vem Maceió. Aqui as três vilas principais, Alagoas do Sul, Penedo e Porto Calvo. Tá? Eu já vi um vídeo no YouTube dizendo somente Penedo, Porto Calvo e outra cidade, Santa Madalena, salvo engano. Se eu estiver muito enganado, me escrevam para o dacosta.rodrigo@hotmail.com. Também me sigam no Instagram, Prof. Rodrigo da Costa, tá? Lá eu só posto minha vida pessoal, mas vocês podem também me seguir e me ajudar se inscrevendo aqui no canal e dando o like aí no texto do professor Douglas Aprato Tenório, tá certo, pessoal? Então, esse é o primeiro vídeo de Alagoas Colonial. Eu vou seguir a leitura, sigam também. Vou colocar o link aqui para vocês baixarem, tá certo? E vou passar para outro vídeo, ok? Até lá, um abraço.